Domingo passado a gente falou no que cremos. No que cremos. Aí eu selecionei algumas questões que é importante que nós saibamos no que cremos, como cremos, para que a gente possa ser a expressão de quem Deus é. E exatamente esse é o primeiro ponto. A igreja é a expressão da multiforme e sabedoria de Deus. O que é ser a expressão e multiforme sabedoria de Deus? É você ser um canal, um meio, por onde Deus passa, por onde Deus manifesta as suas virtudes e a sua sabedoria, de muitas formas e de várias maneiras. Não existe um padrão, porque você vai ver nas Escrituras, Deus manifestar a sua sabedoria de várias maneiras, e de muitas formas. Então ser a expressão da multiforme graça, sabedoria de Deus, é você ser esse canal, é você ser alguém em quem o Pai das luzes, o eterno, Deus, Criador dos céus e da terra, pode contar. Deus pode olhar para a irmã Márcia e falar: Márcia, é você mesmo, vou manifestar minha sabedoria através da sua vida. E você se permitindo a isso, você começa a ver Deus trabalhar primeiro em você e depois através de você. Amém? Porque tudo o que Deus vai fazer nas nossas vidas, Ele primeiro vai fazer em nós, para depois fazer através de nós. Então, ser a expressão da multiforme sabedoria de Deus é isso. É você, de forma simples, ou até mesmo de forma extravagante, permitir que as virtudes do reino de Deus passe por você, passe por sua vida e alcance outras pessoas. Isso é maravilhoso, irmão. Por quê? Porque revela que nós estamos crescendo em sabedoria, nós estamos crescendo em graça, nós estamos se desenvolvendo, e todo o processo da vida cristã se volta para essa experiência de desenvolvimento. Algumas pessoas pensam que nós somos pessoas humanas tentando ser pessoas espirituais, e não é a verdade. A verdade é que nós somos seres espirituais lutando todos os dias para ser cada vez mais humano, porque o que o pecado afetou não foi a nossa espiritualidade somente, mas foi principalmente a nossa capacidade de ser humano, de se condoer do outro, de se compadecer do outro, de ajudar o outro e de amar o outro apesar de ser quem o outro é. Estão entendendo? A igreja também, queridos, ela é uma comunidade dos que vivem pela fé, onde a gente encontra um fundamento para isso. Em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38, diz assim as Escrituras: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Aí no que cremos, como cremos, o que é viver pela fé? Para a nossa comunidade, viver pela fé, preste bem atenção nisso, por favor. Viver pela fé, queridos, não é viver dependente de Deus, como se Deus tivesse que fazer tudo. Amém? Viver pela fé, nossa comunidade acredita que viver pela fé é saber, é ter a certeza de que de Deus virá a providência que por nós será desfrutado. Mas enquanto essa providência não vem, a gente fica paradinho assim, ó. A gente fica sentadinho, vê as coisas assim acontecer, vê o pau cair a folha, chutar o pau da barraca. Não, a gente trabalha, porque a nossa esperança não é do verbo esperar, a nossa esperança vem do verbo esperançar. Então, enquanto, querido, Deus não faz nada, enquanto a gente não vê uma movimentação sobrenatural de Deus, a gente ora, a gente glorifica, a gente dá aleluia, dá glória a Deus, apesar de tudo o que nós possa estar passando, porque na vida do cristão, nem sempre será um mar de rosa, nem sempre será um parque de diversão. Às vezes o negócio vai estar tão doido, mas tão doido, mas tão doido, que você vai pedir a Deus: me leva logo daqui. Não é assim, irmão? Tem momento da nossa vida que o que a gente pede para Deus é isso: você não me leva logo,
O senhor não faz comigo igual o senhor fez lá com Enoque. Trasladou Enoque lá, não sentiu dor nem nada, subiu tranquilo de boa. Está entendendo, irmão? E ter fé em Deus. Nossa comunidade crê, nós cremos que ter fé em Deus é isso. Não é esperar que Deus faça tudo, mas é ter a certeza de que Ele, apesar de tudo que você está vivendo, sempre está com você. Nunca vai te abandonar. Isso é fé, irmão. É a capacidade de crer, apesar das circunstâncias que você está vivendo, né? Quando a gente olha lá a experiência dos discípulos, que Jesus estava no barco, os discípulos se apavoram, falam: Senhor, o senhor não está vendo que a gente vai morrer? O senhor não se importa com isso? Aí Jesus acorda lá, estava descansando de boa, levanta, repreende o mar, o vento e acalma a tempestade. Nós cremos que ter fé não é somente ter autoridade para repreender o mar e o vento. Ter fé em Cristo Jesus, dizer que é uma pessoa de fé, é você ter a capacidade de dormir enquanto a tempestade sopra. Está soprando os ventos, o negócio está terrível, parece que não vai dar certo mais, parece que é o fim. E mesmo assim você encontra paz dentro de você. Por quê? Porque nossa fé não se resume às circunstâncias, se elas estiverem boas ou ruins. Nossa fé é ultra circunstancial. Nossa fé é centrada em uma pessoa, e essa pessoa não mente, não muda e nunca nos abandona. Amém? Então, queridos, a gente crê também que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo. E o que é isso? Que Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Messias que foi enviado para salvar aqueles que se havia perdido. E Ele é a revelação perfeita da vontade de Deus ao mundo. E Ele é fundamentado nas Escrituras. Tudo que você quiser saber de Jesus está aqui, ó, nas Escrituras. Tudo que você quiser saber de Deus, de você mesmo, está aqui nas Escrituras. Se você não sabe qual o seu propósito, se você não sabe o porquê você nasceu, aonde você nasceu, o porquê você foi criado, está aqui, ó, nas Escrituras. Esse é o manual que vai te falar certinho qual é o seu propósito, qual a sua vocação, o porquê você está aqui, o porquê você sofre, o porquê você não sofre, está tudo aqui. Então nós cremos que ele é fundamentado na palavra de Deus e habilitado pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para manifestar amor, glória, justiça, paz no mundo. Tudo, irmão, que Deus vai fazer na igreja e através da igreja, Ele vai fazer por meio de uma pessoa. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente transformador da igreja. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que intercede, como diz Romanos, por nós, com gemidos inexprimíveis mediante o Pai. É Ele que nos capacita, e é dele que vem o fruto pelo qual se manifesta no mundo as virtudes do reino de Deus. Estão entendendo até aqui? Deixa eu só deixar aqui claro para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, tá bom? É mais a nível assim de aula mesmo. Não entendi isso aqui, pastor. Pergunta, se eu não souber, a gente pede ajuda aos universitários. Tem o Vitor aí, tem o Gilmar, tem o José, tem um pastor aí, amém? Então Jesus, ele é o exemplo e o caminho, e o Espírito Santo, irmãos, é quem nos ajuda a seguir e permanecer no caminho. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma alma se converter sem o Espírito Santo. Então quem vai te ajudar nessa caminhada é a pessoa bendita do Espírito Santo. Ele está sempre com você. Aonde, pastor? Dentro de você, querido. Está entendendo? Ele está dentro de você. Às vezes a gente procura ajuda de fora, quando na verdade ela vem de dentro. Dentro de você, irmão, existe a pessoa bendita, a pessoa mais importante do mundo, habita dentro de você. E é ela que te ajuda, que te consola, que te conforta, que te orienta, que deseja te orientar, porque às vezes a gente está assim andando por nós mesmos, né? Não, a gente tem que andar pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te guiar certinho nos caminhos aplanados e retos e de justiça. Amém? Então, irmão, o Espírito Santo, ele é forte
consistente pela qualidade dos seus vínculos e compromissos, como um lugar de liberdade, ele é apto para nos influenciar, para nos governar as nossas vidas, de maneira que a gente consiga refletir em um mundo corrompido o bom caráter de Cristo. Não é nisso que nós cremos. E nós cremos que através do Espírito Santo, nós podemos dar materialidade à glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus faz e tudo que Deus doa. Quando você vive nessa experiência de submissão ao Espírito Santo, você consegue desfrutar de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem, de tudo que Deus faz e de tudo que Deus doa. Você consegue desfrutar da glória de Deus. E mais do que isso, nossa comunidade acredita que mais importante do que nós desfrutar é Deus fazer com que outras pessoas desfrutem através de nós. Estão entendendo isso, irmão? Como que é importante isso? Você é um rio, irmão. Deus não te chamou para funcionar como um ventilador. Deus te chamou para fluir como um rio de águas vivas. E por você corre, irmão, esse negócio. Dentro de você corre esse negócio. E às vezes essa sabedoria, como a gente viu lá no primeiro tópico, às vezes essa multiforme sabedoria vai se revelar assim, através de uma palavra, de um abraço, através de uma ação social. Está entendendo? Não tem um padrão, irmão. Deus chamou, eis-me aqui, pai, é isso mesmo, vamos embora. Nós cremos também, amados, que a santificação se dá pela palavra de Deus e pela oração. Em João capítulo 15, versículo 3, diz: vós já estáis limpos pela palavra. A palavra de Deus é o que nos limpa, quando nós a escutamos, sim ou não? Sim ou não? Não. A palavra de Deus nos limpa, nos purifica, quando a ouvimos. Pastor, mas que coisa doida é essa? Que diferença faz? A diferença é que escutar a palavra de Deus é um jeito fingido de ouvir. Você escuta por aqui, sai por aqui. Agora, ouvir tem como, por definição da própria palavra, obedecer. Então a palavra de Deus te limpa, te purifica, quando você obedece a palavra de Deus. Quando você leva a cabo a palavra de Deus. Quando você se compromete de fato e de verdade com a palavra de Deus. Se você vier aqui, pode vir todos os dias, e escutar, mas não ouvir, não vai surtir efeito na tua vida, não vai transformar a sua mente, não vai invadir o teu coração. Por isso que a palavra de Deus, como Tiago nos orienta, Tiago 1,22, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, porque palavra de Deus na nossa vida é palavra de Deus praticada. Se não a praticarmos, a palavra de Deus não nos transforma. Se não a praticarmos, se não obedecermos, se não nos comprometermos com essa verdade, nós não viveremos vida nova em Cristo Jesus. Então temos que cumpri-la. E onde a gente vê outro exemplo disso? Em Mateus 7,24. Jesus conta a parábola dos 2 alicerces e ele diz: quem ouve as minhas palavras e as não pratica é semelhante ao homem imprudente, ao homem tolo. E esse homem que não ouve, ou, aliás, que ouve e não pratica, ele edifica a sua casa na areia, e quando vier a chuva, os rios, a tempestade que simboliza os problemas, as perseguições, as percas, a fome, o perigo, que simboliza todos esses problemas que a gente estão expostos, quando vier tudo isso, a casa do homem vai cair, porque não tem um alicerce sólido.
Aí Jesus diz: mas quem ouve e pratica é como um homem sábio, pô. É como um homem prudente. Porque esse homem edifica sua casa na rocha. E ainda que venha os problemas da vida, as noites escuras da vida, as noites traiçoeiras da vida, esse homem no fim de tudo vai permanecer. Porque sua casa está em solo firme, em solo permanente, em solo seguro. E esse solo tem um nome, é a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui essa manhã. Amém? Então temos que ouvir e obedecer. E só para ressaltar essa ideia, em Apocalipse, nas 7 cartas que foram escritas por João, no final das 7 cartas existe uma expressão que diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nenhuma daquela igreja mais existe, porque não ouviram. Então ouça a palavra de Deus, se comprometa com a palavra de Deus e veja com seus próprios olhos a sua vida ser transformada para a glória do nome de Jesus. Então deixa esse negócio fluir, irmão, dentro de você. Nós acreditamos também que a unidade é a base da vida. A igreja é o corpo de Cristo e, portanto, é um organismo vivo, e a cabeça desse corpo é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Aí a gente vai ler lá em Efésios, rapidinho, capítulo 4. Pastor, é até 1h da tarde? É nada, irmão, não tem bala para isso não. Ai, vocês são bênção demais. Oi? Efésios capítulo 4. Deixa eu selecionar aqui, porque na primeira aula eu li do 1 ao 16. Então é assim, bem longo. Só para ler aqui, para você entender o que é fazer parte desse corpo, o que é permanecer nesse corpo, o que é pertencer a esse corpo. Versículo de número 16. Diz assim: dele, de quem? De Cristo. Todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então veja como você é importante no corpo, irmão. Perceba como você faz diferença no corpo. Aí domingo passado eu usei a Márcia como exemplo, vou usá-la de novo, amém, Márcia? A Márcia, alguns tempos atrás, ela fez uma feridinha no pé. E o que aconteceu com esse machucado? Prejudicou todo o corpo, sim ou não, Márcia? Você andava normal, Márcia? Você corria normal? Olha, 15 dias deitada na cama sem poder apoiar os pés no chão. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo. Mas quando nós, enquanto corpo, não cumprimos com nossa vocação e propósito no corpo, o corpo sofre. É como se um de nós fosse o pé da Márcia. Você vê, irmão, como você tem uma importância fundamental no corpo, no reino de Deus, querido. Você é precioso, irmão. Você é preciosa. E se você não desempenha, não desenvolve, não se empenha em cumprir o seu papel, em cumprir o que você foi chamado para cumprir, a comunidade local anda com dificuldade. Ela se desenvolve com dificuldade. A comunidade podia estar correndo, voando, mas por causa da ferida no pé, a comunidade se vê obrigada em ficar em repouso por 15 dias. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, querido, você tem um propósito, tem um chamado, você tem um valor inestimável. Você é importante. Se deu valor, diz aí para o seu irmão, se deu valor, querido. Amém?
Outro ponto, o relacionamento, irmão, é a nossa base fundamental. Tudo que Deus fez pensando na família, porque nós crescemos na família, da família e para a família. Nós nascemos na família. Então, ter uma boa relação familiar vai permitir que nossa relação fraternal cresça, se desenvolva e evolua. Esse negócio aqui, ó, começa lá em casa. Começa dentro de casa. Jesus trabalha primeiro lá, para depois atuar na comunidade local e através da comunidade local. Então, se tivermos uma boa relação, se estruturarmos as nossas famílias baseado nas Escrituras, todo o resto vai fluir, irmão. E o importante de tudo isso é que quando Adão peca lá no Éden, a raça humana cai e toda a raça entra em inimizade com Deus. Mas em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Antes nós estávamos separados de Deus, sem Ele, no mundo, sem esperança, mas agora fomos aproximados por Ele. E agora nós nos assentamos à mesa da Trindade. Agora nós estamos em relação outra vez. E nossa vida só encontra sentido na relação. Lá no comecinho, na criação do homem, na formação da mulher, ele diz assim: não é bom que o homem esteja, mas é possível viver só, sim ou não? Sim, é possível, mas nunca será bom, porque a vida só encontra o seu sabor no encontro. É quando você vem, se reúne aqui nos domingos, e você vê o seu irmão, e aí você percebe que ele está triste, se compromete com isso. Aí você pergunta: está tudo bem, irmão? Aí se ele falar que não está bem, já era, irmão, você está na roça. Você vai ter que cuidar dele. Aí você se compromete com ele, aí você ajuda ele. Aí pessoas que não se conheciam agora estão assim, ó, são irmãos. Agora você se importa com ele, ele se importa com você, e essa amizade flui e cresce. E aí você desfruta do sabor da vida, porque o sabor da vida, irmão, está em poder contar com alguém. Aleluia. O sabor da vida está em poder lembrar que você pode ligar para uma pessoa e dizer: olha, me ajuda aqui. E aí aquela pessoa se dispõe, pelo Espírito Santo, a ajudar você. Isso é lindo demais, irmão. Quantas vezes, irmão, não estava em casa, aí o pastor me ligava: ô profeta, acabou minha gasolina. E aí eu saía de casa, ia lá, ajudava ele, e vice-versa, irmão. Isso é maravilhoso. Amém? Estão entendendo até aqui? Então, irmão, a relação é a base de tudo. E a base da relação é o amor. É o amor, irmão. Não é a razão, não é a minha visão, não é o bom senso, é o amor. O amor é a base de tudo, irmão. Se tudo que você fizer com amor, vai prosperar, vai dar certo, porque o amor é solo fértil. Do amor vem o perdão, do amor vem a paz, do amor vem a perseverança, do amor vem a longanimidade, do amor vem a bondade, do amor vem o domínio próprio, do amor vem a paciência. Então o amor, irmão, é a chave, irmão. E aí eu coloquei aqui que às vezes na nossa vida cristã, e às vezes até assim, particularmente falando, a gente confunde o nosso amor a Deus. Por quê, irmão? Porque João vai dizer que se dissermos amarmos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. E o amor de Deus não está em nós. Porque se não temos a capacidade de amar quem a gente vê, como que a gente vai conseguir amar quem a gente não vê? Está entendendo, irmão? Então, se você diz que ama muito a Deus, esse amor vai ser comprovado na relação com o outro, com o próximo.
E é só os da minha família? Não, irmão, é com aqueles também que te perseguem. É com aqueles também que te amaldiçoam. É com aqueles que às vezes por nenhum motivo calunia você, difama você, maltrata você. E aquelas pessoas também de perto que trai você, que abandona você, que despreza você, que não ajuda você quando você está precisando, que não se importa com a sua dor. A Bíblia nos recomenda amar essas pessoas. Sabe por quê? Porque a maldade de fora não pode, irmão, ser permitido despertar a maldade que existe dentro de nós. A gente tem que se dar ao Espírito Santo e permitir que as virtudes do Espírito Santo fluam em nós. Não a maldade, irmão, que está sendo combatida por nós todos os dias. Porque a maldade de fora só desperta a maldade que existe dentro de nós. Por isso, às vezes, a gente reage mal às pessoas, reage mal às circunstâncias. Não é porque a maldade está fora, está dentro. E a gente precisa controlar, reverter esse negócio. Amém? Aí eu disse também sobre equidade e justiça. Equidade, irmão, é justiça. Por definição, é justiça. Agora, como que isso se manifesta na nossa vida? Isso é um desafio terrível. Porque às vezes a gente pensa que fazer justiça é você trazer igualdade. E não é somente isso não, irmão. Isso aqui é muito superficial. Justiça, fazer justiça no reino de Deus, no Evangelho, é você transferir, é você se permitir que as virtudes de Cristo passem por sua vida, a ponto de você partilhar, compartilhar, dividir, não só do que você é, mas de quem Deus é na sua vida. Ficou difícil de entender? É mais ou menos assim, ó. Você é um filho de Deus. Quando a gente faz justiça? Quando o Filho de Deus faz justiça? Quando o Filho de Deus permite que Deus passe pela sua vida e alcance outras pessoas. E nisso implica não só ajuda social, mas implica em suportar o outro às vezes. Implica em caminhar com o outro, acompanhar o outro. Tudo isso é fazer justiça. É você trazer o outro para a sua mesa. É você se assentar o outro na sua intimidade. É você permitir que o outro conheça de quem Deus é através da sua vida. Amém? Então, basicamente foi isso que a gente falou domingo passado. Agora a gente vai para um assunto assim, novo e um pouco até mais polêmico. E nesse assunto aqui, irmão, eu peço, se você quiser interagir e perguntar, pode perguntar. Amém? Hoje, irmão, a gente vai falar também sobre o batismo no Espírito Santo. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Quem aqui fala em línguas? A gente vai tratar um pouco disso. Amém? E para isso eu quero começar a ler com vocês 1 Coríntios. Se você quiser acompanhar, eu até peço que você acompanhe, porque como é um assunto assim meio que polêmico, aí você acompanhando fica mais fácil da gente conversar. 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus Cristo seja amaldiçoado. O que Coríntios aqui está falando? O que Paulo está dizendo? Ninguém que tem o Espírito Santo, que foi batizado no Espírito Santo, vai dizer que Jesus é maldito. Ninguém. Estão entendendo? Continuando. Versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas o mesmo Deus quem
efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, todo dom, toda virtude, tudo que de Deus passa pela sua vida, visa o bem comum de todos. Não é só o seu, não. Amém? Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro ainda, a fé, e pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, veja como Paulo enfatiza isso, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, preste bem atenção, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo? Nem por isso o ouvido deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas apenas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que menos são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros são honrados com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Uma pergunta. São todos profetas? Uma pergunta. São todos mestres? Outra pergunta. Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E depois ele vai falar do amor. Preste atenção aqui, irmão. O que a gente acredita, o que é o batismo no Espírito Santo.
E como eu disse lá no começo, como a gente vem de várias denominações, então às vezes a gente tem visões diferentes. Estão entendendo? E o fato de você ter visão diferente não nos faz melhor nem pior. Amém? Só torna um desafio de caminharmos junto, o que é bom, porque o que deve sobrepor a tudo isso é o amor. Foi claro? Batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Como nós acreditamos, o que acontece, como que acontece segundo as Escrituras. Aí, irmão, alguns creem que o batismo no Espírito Santo só acontece quando vem acompanhado da experiência de falar em línguas e profetizar. Entenderam até aqui? Tá, fulano é batizado, por quê? Porque falou em línguas e profetizou. Fulano não é batizado, por quê? Porque ele não fala em línguas e também não profetiza. Nossa comunidade não crê nessa linha. Por quê? Porque essa é uma linha exclusivista, que deixa sempre alguém de fora. Então, se eu afirmar que só é batizado quem fala em línguas estranhas, as línguas dos anjos, ou quem profetiza, e quem não fala em línguas estranhas? E quem não profetiza? Não tem o Espírito Santo? Você vê como que é uma linha de pensamento exclusivista? E o que acontece, irmão? Nós não cremos assim. Pois essa forma de crer, como eu disse, é uma forma exclusivista e tal. Como nossa comunidade crê que acontece o batismo no Espírito Santo? Nossa comunidade não crê que esse evento é evidenciado pelo dom e pela profecia somente. Nossa comunidade crê que o batismo no Espírito Santo é você ter uma vida transformada. É você ser alguém que outrora odiava, agora você ama como nunca amou na sua vida. É você se tornar alguém que outrora perseguia, agora você não persegue mais. Você se tornou alvo de perseguição. Nossa comunidade crê, irmão, que o batismo no Espírito Santo não se evidencia pelo falar em línguas. O batismo no Espírito Santo se evidencia através de uma vida transformada. Então pode ser que, ao ser visitado pelo Espírito Santo, você fale em línguas ou não. Aí eu quero ler alguns textos das Escrituras em que existem eventos que alguém falou em língua e profetizou, e que também existem eventos que ele não falou em língua e não profetizou. Então não é um padrão, como muitos ensinam por aí. Não é um padrão. Estão entendendo? Então vamos ao primeiro texto. Aliás, o primeiro texto foi esse que a gente leu, que diz que nós somos batizados em um só corpo. E o que é ser batizado? É você ter o seu espírito unido ao Espírito de Cristo. É você ser mergulhado no corpo de Cristo. É você se tornar a família de Cristo. Esse é o batismo que nós cremos. Agora, pode acontecer que o Espírito te deu o dom de falar em línguas. Pode acontecer que o Espírito te deu o dom de profetizar. Pode acontecer que o Espírito te deu o dom de curar. Pode acontecer que o Espírito te deu o dom de fazer milagres. Mas isso não é uma regra. Amém, irmão? Então vamos ao segundo texto. Sim. Não, sim, está certíssimo.
E é sobre isso que eu falei, entendeu? Que ter o Espírito Santo na sua vida vai se mostrar aonde? No seu estilo de vida, em como você lidar com as pessoas, em como você se relaciona com as pessoas. Não é necessariamente falar em línguas, porque tem uma linha que fala assim, não, você só é batizado no Espírito Santo, se você falar em línguas. Então quem não fala não tem o Espírito Santo? Você exclui a pessoa, está entendendo? Então é nisso que a gente crê, que não é falar em línguas apenas, mas é você ter de verdade o Espírito Santo atuando na sua vida e transformando quem você é. Antes você tinha uma mente mundana, cauterizada, diabolizada, babilonizada, vivia seguindo os seus desejos, as suas compulsões, as suas paixões mundanas, vivia se jogando na carnalidade. Agora, com o Espírito Santo, você consegue dizer não a isso, você combate isso. Antes você era uma pessoa egoísta demais, agora você é solidária. Quem fez isso? O Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz isso. Antigamente você não conseguia dizer não para o seu pecado. Por quê? Porque a lei do pecado e de morte atuava na sua vida. Agora, com o Espírito Santo dentro de você, a lei do Espírito de vida opera em você. Agora você diz não. Agora você consegue se submeter ao Espírito Santo, não ao governo do pecado. Estão entendendo? Então vamos aqui ao segundo texto. Atos capítulo 2. Se você quiser ler aí comigo, por gentileza. Atos capítulo 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados, e viram o que parecia língua de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Presta atenção aqui, ó. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles começam a falar em outras línguas. Pessoas de muitas nações que estavam ali entendiam na sua própria língua. Está entendendo? Então essa é uma evidência do poder do Espírito Santo. Não necessariamente que existe um padrão aqui, o Espírito Santo vem, te visitou, agora você tem que falar em língua. Sim. São diferentes linhas, né? Porque assim, ó, a nossa igreja, ela não é uma igreja tradicional. A nossa igreja é uma igreja pentecostal moderada, como diz o nosso pastor. Então o que que acontece? Nós aqui falamos em línguas. Paulo orienta nessa questão que você está falando, que se há alguém que fala línguas, é bom que haja quem as interprete. Por quê? Porque quem tem o dom de interpretar o que o outro está falando, edifica toda a igreja. Agora, quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Entende? Então, essas são a linha que a gente também acredita. No entanto, a gente fala em línguas, e nem sempre Deus vai levantar alguém para interpretar. Amém? Então vamos ao texto, ó. Segundo texto, Atos capítulo
de número 8, verso 9 ao 25. Então a gente viu lá que o Espírito Santo desceu e eles falaram em línguas. Amém? Versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria. Deixa eu ver se é isso mesmo. Durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Eles seguiam, pois ele havia iludido com uma mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais, milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Sobre quem? Sobre os samaritanos. E tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que as pessoas sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore, e o Senhor talvez lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem você, o Senhor, por mim, para que não me aconteça nada do que você disse. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Vocês perceberam aqui que ele orou, impôs a mão, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, mas não falaram e não profetizaram. Está vendo como que não há uma regra, não há um padrão? Vamos ao quarto texto, Atos capítulo 10, verso 44. Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles algum tempo. Nesse episódio eles já falam em línguas. E nesse episódio aqui, eram os gentios. Quem eram os gentios? Somos nós. Somos o povo que vivia aquém da aliança. Aliás, todo o povo que não era judeu, para o judeu era gentio. Estão entendendo? Então o Espírito Santo começa a ser derramado em muitas pessoas, em diversas nações e diversas etnias. Entende? E o batismo no Espírito Santo, ele não acontece como a gente está vendo aqui, não é um padrão. Não é um padrão. Alguns vão falar em línguas e profetizar, outros não vão. No entanto,
A evidência de que se tem o Espírito Santo se dá em uma vida transformada. Volto a falar nisso. Amém? Quinto texto, Atos 16, 31. Vai falar sobre o carcereiro. Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. Aqui, irmãos, Paulo está na prisão com Paulo e Silas. E ele, apesar de preso, louva a Deus. E como a gente conhece a história, as cadeias se abrem. O carcereiro fica doido. Pô, sumiu os presos, agora os caras vão cair em cima de mim. Aí, Paulo não foge da prisão. Paulo permanece lá. E ele cai de joelhos diante daquele poder. E aí Paulo fala: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Esse texto eu selecionei porque tem outra linha de pensamento que é ensinada, que o batismo no Espírito Santo é a segunda bênção. Nós da comunidade não cremos assim. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo, assim como a salvação, é a primeira bênção. Porque a gente entende que não tem como separar um do outro. Tem como falar assim... Hã? Como assim? Não, nós não cremos assim. Por que nós cremos nessa linha? Porque não tem como... Isso, então, mas não foi como ele perguntou, entendeu? Aí, o que acontece? Tem como separar uma coisa da outra, irmãos. Tem como você ser batizado e não ser salvo. Está entendendo? O Espírito Santo não vai te visitar para você ser salvo depois. Isso acontece junto. É nessa linha que a gente crê, por isso que eu li esse texto aqui. A gente crê também, como o Gilmar está falando, no revestimento do Espírito. Por isso a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Agora, esse revestimento é necessário para os embates da vida cristã, não no ato do batismo e da salvação. Está entendendo? Por isso que Paulo também vai usar a alegoria lá da armadura. Ele pega lá o conceito de armadura lá de Roma e implanta para falar da armadura de Deus. Amém? Sim. Pode, deve. Do Espírito Santo. Atos 16. Vamos ao sexto texto e último. Atos 19, 1 ao 7. Atos 19, 1 ao 7. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Uma pergunta. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles, que é o batismo nas águas. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Então aqui, eles não conheciam o Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso, eles ainda não sabiam quem era o Espírito Santo, nem sabia que o Espírito Santo existia.
E como a palavra do Senhor, através da manifestação do Espírito Santo, vem crescendo, vem se desenvolvendo e tomando uma proporção maior, chega em Éfeso. Chegando em Éfeso, Paulo ora, lhe impõe a mão e eles são batizados no Espírito Santo e recebem o dom de falar em línguas. É isso que a gente deve separar, irmão, batismo e dom. Falar em línguas é dom, curar é dom, profetizar é dom. Não é necessariamente uma evidência única, padronizada, que você é batizado no Espírito Santo. E eu digo isso também, irmãos, é até com tristeza falar isso, porque as linhas que ensinam isso oprimem as pessoas. E eu digo isso por experiência própria. Minha mãe é assim. Não preciso dizer aqui onde ela congrega, mas é assim. Às vezes ela se sente inferiorizada por causa dessa linha de ensino. E o Evangelho, irmão, não inferioriza ninguém. O Evangelho não oprime ninguém. O Evangelho liberta. Amém? Quer ressaltar alguma coisa, pastor? Com moderação, é claro. Isso. Não há uma regra. Amém. Amém, né? Tô brincando. Amém, irmãos? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse respeito? Se tiver, irmão, a hora é agora. Ninguém? Pode? Glória a Deus, irmã, por isso. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então a gente vai tratar outro assunto aqui importantíssimo na nossa vida. Nós vamos falar, é quase uma língua estranha, irmão, que eu vou falar aqui agora, ó, soteriologia. Eu vou falar com mais ênfase, ó, soteriologia. O que é soteriologia, irmão? É a doutrina da salvação. Como que a gente crê que somos salvos? Como que a gente crê na salvação? A doutrina da salvação, queridos, ela vai falar daquilo que Cristo fez por nós. Ela anuncia a obra redentora e remidora de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Então, como a comunidade crê nessa doutrina? Primeiro, nós cremos que a salvação é um ato soberano de Deus. Deus, na sua soberania, misericórdia e graça, decidiu nos dar o que nós não merecemos. Porque salvação é isso. Por definição, graça é favor imerecido. Favor não merecido. Essa é a definição de graça. Está entendendo? Então, você merecia... Quantos aqui tem consciência? Não vou dizer assim melhor, né? Quantos aqui tem consciência de que mereceu o inferno? Por que a gente mereceu o inferno? Porque a gente pecou, irmão. A gente se voltou contra Deus, contra o nosso Criador. A gente decidiu viver da maneira como a gente queria viver. E fazendo isso, entramos, como diz a Bíblia, em inimizade com Deus. Aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos dá um presente. Que presente é esse? Graça, salvação. Você não merece, mas eu estou te dando.
Você não é digno, mas eu estou te dando. Nisso você não tem mérito nenhum, mas eu estou te dando. Estão entendendo isso, irmão? Amém? Então, a graça é esse favor imerecido. Mas um pouquinho mais profundo que isso, a graça de Deus, ela é também uma condição que te habilita, que te capacita a você ser quem Deus te criou para ser. Nós nunca conseguiríamos obedecer a Deus se não fosse por meio da graça de Deus. Nós não conseguiríamos viver uma vida para a glória de Deus se não fosse a graça de Deus. Aliás, nós nem estaríamos aqui se não fosse pela graça de Deus. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você é quem você é? Porque a graça de Deus tem te alcançado. Está entendendo isso? E para fundamentar esse pensamento, a gente vai ler Efésios capítulo 2, versículo... Não sei se eu começo pelo... Não, vou começar pelo primeiro. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Vocês estavam mortos. Espera aí, como que a gente estava morto? Espiritualmente. Espiritualmente, quando Adão, lá no começo de tudo, desobedece a Deus, peca contra Deus, ele morre espiritualmente. E essa morte, ela se torna uma natureza pecaminosa dentro de nós. Dentro de nós, como diz Romanos, e como eu falei um pouco mais cedo, existia nos que vivem sem Cristo, sem o Espírito Santo, uma lei. Que lei é essa? De morte. Você não conseguiria fazer outra coisa a não ser pecar. Quem, irmão, não foi alcançado por Jesus, quem não foi salvo em Cristo ainda, não consegue fazer outra coisa a não ser pecar. Porque dentro da pessoa existe uma força que leva ela a praticar o mal. E isso se dá desde o início de tudo. Então estávamos mortos, no que? Nas nossas transgressões e pecados, nas quais costumávamos a viver, quando seguíamos a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza, merecedores da ira, não merecedores da graça, merecedores da ira. Todavia, contudo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Quando? Quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos em transgressão. Aí Paulo diz, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Entendeu isso aqui? Isso aqui é forte demais. Por quê? Porque a maioria de nós acredita que a gente é salvo por aquilo que a gente faz. A maioria de nós pensa que Deus só vai abençoar a gente, que Deus só vai salvar a gente se nós fizer tudo certinho. Se a gente vir à igreja, se a gente orar, se a gente devolver o dízimo, se a gente perdoar, se a gente não roubar, se a gente não matar. Entendeu? E não é assim, irmão. Nada do que você faz pode garantir salvação para você. Nada. Não é a sua boa ação, não é a sua doação, não é a sua generosidade, não é o seu bom caráter, nada. Você só é salvo pela graça, é decisão de Deus. Ato exclusivo e soberano de Deus. Deus decidiu salvar a Priscila, acabou. Ah, que glória. Está entendendo, irmão? É isso que a Bíblia diz, é dom de Deus, não por obras. Nem pela lei.
Para quê? Para que você não chegue um dia lá, entre lá nas Campinas Celeste, aí lá você vai encontrar Abraão, Isaac e Jacó, e eu estou aqui, filho. Eu estou aqui porque eu ajudei lá a minha vizinha. Não, eu estou aqui porque eu dei açúcar para minha vizinha fazer café. Não, eu estou aqui, Senhor, porque eu contribuí na tua casa, eu visitei o órfão, a viúva. Não, irmão, não. Para que ninguém se glorie, não é por obras, é dom de Deus, é a ação de Deus. Agora, outra questão não menos, mas também muito importante, é que quando você é salvo, você pratica obras. Entende? A gente não pode inverter as coisas. A gente não pode inverter as coisas. Sou salvo, por isso tenho obras. Deus comunicou a mim salvação. Jonathan, você estava perdido, cara. Você estava perdido, e perdido mesmo. Você estava em trevas, eu te tirei do reino das trevas, te transportei para a minha maravilhosa luz, te dei o entendimento de que apesar de você ser quem você é, existe uma obra que vem ecoando mais de 2000 anos atrás, a obra da cruz do Calvário. Eu enviei o meu filho para morrer no teu lugar, para morrer a tua morte e para te dar vida. Comunicou isso em mim. Dentro de mim, irmão, gerou fé. Por isso que diz a Bíblia, Paulo diz em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Quando eu soube disso, irmão, deu um estalo dentro de mim. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu sou salvo, mesmo às vezes pecando, mesmo às vezes desobedecendo o Senhor. O Senhor me salvou. Gente, isso é doido. O Senhor me salvou quando eu ainda era louco, pecaminoso, estava morto. É lá mesmo, irmão, que Ele te alcançou. É lá mesmo, é lá quando ninguém te dava nada, quando ninguém acreditava em você como ser humano. Ele acreditou, eu acredito em você. Quando se é comunicada essa verdade, irmão, a salvação acontece, porque você crê com convicção, e nada nessa vida, nem no inferno, nada, pode arrancar essa convicção de mim, pode arrancar essa convicção de você. Agora tem outro ponto muito importante, pessoas que pensam que são salvas por aquilo que elas fazem, quando elas pecarem, o que elas vão pensar? Que elas vão para onde? Vão para o inferno. Nossa, pequei, agora eu estou perdido, eu vou para o inferno. Agora eu abraço o Satanás e os seus demônios. Está entendendo, irmão? Não é assim, irmão. Nossa relação com Deus não é baseada em meritocracia. Não é baseada em mérito. Não é porque você ora, você jejua, você visita, você faz isso, faz aquilo, que você ganhou lá uns pontos com Deus, agora Deus te deve alguma coisa, não. Nossa relação com Deus é baseada na graça. Senhor, se a tua graça não operar em mim, não me condicionar, não me capacitar, eu jamais conseguirei ser quem o Senhor me criou para ser. Se o seu Espírito Santo não estiver atuando em mim, os dons, os frutos do Espírito Santo não estiver atuante em mim, eu jamais conseguirei ser quem o Senhor me criou para ser. Então tudo que você faz, irmão, tem uma ação de Deus por trás disso. Está claro isso? Está claro que a gente é salvo pela graça? Não é por obras, não é por aquilo que você faz, você nem merece, mas mesmo assim Deus decidiu te salvar? Amém? Agora tem outro ponto importante que eu quero falar com vocês. Como a graça nos salva? Como que acontece isso? Vamos ler. Tito. Abra lá comigo, Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 13. Olha só o que Tito vai dizer. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas
e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, como que a graça te salva? Te educando, irmão. Nós não recebemos a educação do pai, da mãe, a graça de Deus também te educa. Mas ela te educa interiormente. Ela te educa por dentro. Ela vai te ensinar a abandonar o egoísmo. Ela vai te ensinar a abandonar o pecado. Ela vai te ensinar, te instruir a abandonar as paixões que guerreiam dentro de nós. Ela nos ensina a renunciar todas essas mazelas que guerreiam dentro de nós. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus nos salva nos educando, nos ensinando a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Não é lindo isso, irmão? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Ninguém? Então a graça de Deus é isso, irmão. Mais do que um presente, é uma condição que te ajuda, que te capacita, que te condiciona de ser e fazer coisas extraordinárias que sem ela você jamais conseguiria fazer. Amém? Então, irmão, só para dar uma aplicada na nossa vida. Se existe alguma área da sua vida que você não está vencendo e que está vencendo você, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça, mas peça com sinceridade no coração. Peça com verdade no coração. E eu tenho certeza que a graça vai ser soprada sobre a sua vida uma vez mais e você vai conseguir vencer isso para a glória do nome de Deus. Amém? Agora a gente, só para caminhar assim para o último ponto, vou falar assim bem brevemente sobre dízimo. Quem aqui dá o dízimo? Não precisa levantar a mão, irmão. Eu estou brincando. A importância, irmão, que o dízimo tem para a nossa comunidade. E como nossa comunidade enxerga o dízimo. Você nunca, irmão, nunca. E assim, eu vou dizer a verdade, nossa comunidade evoluiu muito no que diz respeito em como cremos na Escritura, como lemos a Escritura, como interpretamos a Escritura. Nossa comunidade evoluiu demais. Nós até parou de fazer campanha. Nossa comunidade cresceu muito nesses anos. E você nunca, jamais, vai ver alguém aqui atrás desse púlpito falando sobre dízimo e oferta, despertando medo em você. Ou despertando a ganância em você. Ou despertando a culpa em você. Porque existem muitas denominações que despertam o medo nas pessoas. E se você não devolver o dízimo, o devorador vai te devorar e vai devorar toda a sua finança. Aí, quando eles não tentam pegar pelo medo, eles pegam pela culpa. Sabe por que as portas estão fechadas, irmão? Porque você não está ofertando. Porque você não devolve o dízimo. Você está sendo infiel a Deus e quer que Deus te abençoe? E quando não é o medo e a culpa, é a ambição. Entrega e você vai receber 100 vezes mais. Então, irmão, a nossa igreja não tem esse discurso. Graças a Deus por isso, irmão. Nossa comunidade é uma comunidade que tem consciência. Não explora a fé de vocês. Não é também, irmão, a gente não tem aqui um discurso de barganha, por exemplo. Você nunca vai ouvir isso aqui, queridos. Um discurso de barganha. Olha, irmão, nós estamos com a campanha doe 10 e ganhe 20.
Não, irmão, aqui não tem isso. Entende, cara? E talvez por isso, nossa comunidade, ela anda bem devagar nos seus projetos e nos seus processos, no que diz respeito à manutenção do templo e ajuda de vida de pessoas. Porque nós não visamos aqui, irmão, explorar sua fé e tomar o seu dinheiro, de jeito maneira. Eu acho que, principalmente o desejo do coração do pastor, como o meu, é de ver todos nós bem. E bem, irmão, não é financeiramente falando. É entendendo a mensagem do reino de Deus, a mensagem da cruz. É tendo consciência de que do seu lado senta um irmão, e que esse irmão é sua família. E o nosso discurso aqui é exatamente esse: nós contribuímos para ajudar as pessoas que mais precisam da comunidade. E só para fundamentar biblicamente essa visão que a gente tem, vamos ler lá em Gênesis 14, 18, 20, como que a comunidade devolve o dízimo, oferta na casa do Senhor. Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Essa é a primeira vez que a palavra dízimo, que significa 10ª parte, aparece na Bíblia, nas Escrituras. Como que a comunidade devolve o dízimo? Primeiro, gratidão, por consciência de gratidão. E segundo, por consciência de fidelidade. Sim. Já recebemos. Exatamente. Porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Correto? A gente só entrega aquilo que a gente tem. Então, irmão, presta atenção aqui. Abrão foi o primeiro homem a dar o dízimo. Nessa passagem aparece pela primeira vez a palavra dízimo. E por que Abraão deu o dízimo? Primeiro, gratidão. Segundo, fidelidade. Gratidão porque o Senhor entregara os seus inimigos em suas mãos e ele saiu vitorioso da batalha. E fidelidade porque os pertences de Abraão, as riquezas de Abraão, o tesouro de Abraão não era dono de Abraão. Abraão era dono do tesouro. Por que às vezes a gente tem dificuldade de entregar? Porque a gente toma posse daquilo que não é nosso. E pior, às vezes aquilo que a gente tem é nosso dono, tem a gente, governa a gente, e aí a gente se vê refém daquilo. Então, como que a comunidade entende que a gente deve entregar o dízimo e ofertar? Gratidão e fidelidade, irmão. Gratidão e fidelidade. E o que é gratidão? A gente já aprendeu aqui, é fazer acontecer na vida das pessoas aquilo que Deus fez acontecer na minha vida. Pessoas são alvos da sua ajuda, do seu compartilhamento. Existem pessoas que comem e bebem através da sua contribuição. Existem pessoas que ainda têm a água jorrando pelos canos da sua casa, porque você generosamente decidiu contribuir. Existem pessoas que ainda têm a luz clareando a sua casa, porque você decidiu contribuir, ser fiel e ser grato a Deus. Está entendendo, irmão? Por isso que a gente contribui. Passa por nós. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, Deus não coloca nas nossas mãos pensando em nós somente. Deus coloca nas nossas mãos pensando no todo, em todas as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas da comunidade,
Amém? Aí eu ia falar aqui sobre o Malaquias 3:10, que diz que o povo estava roubando a Deus, né? Hoje, como que a gente rouba a Deus? Primeiro, é claro, quando a gente não devolve o dízimo. A gente rouba a Deus hoje? Sim. Mas como a gente rouba a Deus? Roubando o nosso irmão. Porque quando nós não contribuímos, nós não permitimos que a ajuda necessária para suprir uma necessidade de uma família aconteça. Isso para mim é roubo. Se não é roubo, eu não sei o que é roubo. Está entendendo, irmão? Então, é como mais ou menos o Ariovaldo disse uma vez. O irmão estava orando. Senhor, Senhor, o Senhor não me abençoa. O Senhor está vendo a necessidade que eu estou passando com a minha família está precisando de ajuda. O Senhor prometeu que ia abençoar, mas o Senhor não abençoa. Aí, de repente, o Senhor fala com aquela pessoa que estava orando. Aí ele fala: filho, eu já te abençoei, mas a provisão que eu mandei para você, o seu irmão fez o favor de comer tudo, fez o favor de pegar tudo para ele. Por isso a provisão não chegou até você, filho. Está entendendo a ilustração? Então, irmão, seja grato, seja generoso. E lá em 2 Coríntios 9:7, as escrituras diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem propõe esse negócio no nosso coração, irmão? Somos nós mesmos. A gente precisa entender, irmão, isso é até meio perigoso falar isso aqui, porque às vezes você pode entender do lado ao contrário. O fluxo das bênçãos do Senhor, ele flui quando a gente doa. Mas quando a gente doa com a consciência de que eu não quero receber nada em troca. Não adianta querer também doar um montão, não, vou doar um montão que eu vou receber um montão. Não, é uma consciência pura, transformada, despretensiosa, sabe? É uma consciência de que eu vou doar, porque Deus já me abençoou. Então você dá fluxo para esse rio, você entra nesse rio, você flui nesse negócio. Então a gente dá não para receber, a gente dá porque a gente já recebeu. E sem aquela ideia de que eu vou dar para receber mais. Amém? Em Gênesis a gente enxerga que o dízimo é antes da lei. E tem pessoas que não dão dízimo porque falam que o dízimo não está na lei. São desculpas, né? Mas o dízimo é antes da lei. E Números 18:21, Deus dá uma ordenança. A tribo de Israel era 12 tribos. Deus dá uma ordenança para 11 tribos. Vocês vão dar os dízimos para uma tribo, a tribo dos Levi. A tribo dos levitas. Porque eles ficavam responsáveis pela ordem e a questão ministerial. Então, para que eles não precisassem ocupar o seu tempo com outras coisas, Deus fala isso para o povo: vocês vão sustentar a tribo dos levitas, vocês é o que vão dar manutenção ao templo, vocês vão devolver o dízimo a eles, e eles ficarão responsáveis pela cerimônia, pelo ministério, pelo cuidado espiritual de vocês. Então, por que a gente devolve o dízimo? Por consciência do evangelho, por uma consciência pura, por uma consciência carregada de gratidão e amor, porque oferta e dízimo sem amor não ajuda também em nada, irmão. Porque esse ato de ofertar aqui, é um ato espiritual também, não é só um ato financeiro não. Isso é um ato espiritual. A Bíblia diz no livro de Atos que a oferta de Cornélio subiu em memorial diante de Deus. Então vir aqui e devolver o dízimo tem uma ação espiritual por trás. Quando você vem aqui ofertar e devolver o dízimo, venha com gratidão no seu coração. Senhor, eu estou entregando 10% do que eu recebi, mas o Senhor tem 100% das minhas intenções.
O Senhor tem 100% do meu amor, da minha gratidão, porque é o Senhor que me dá saúde, é o Senhor que me capacita, é o Senhor que me abençoa. Amém, irmão? Vou parar por aqui. Tinha aqui mais uns 10 tópicos, mas aí a gente fica até o almoço, aí não dá, né? Não, pode perguntar. Não porque, como eu disse lá no começo, a relação baseada em amor é a base de toda relação. Então, se o pastor decidir usar esse critério, e onde você precisa, irmão, reforçar a lei, é porque o relacionamento está fraco. Por isso que eu disse também, irmão, que o discurso, a pregação e a vivência da comunidade é uma vivência consciente. Sabe? Não é uma imposição. Irmão, se você não devolver o dízimo, você não faz. Não. Enquanto a igreja sofre porque você não está devolvendo o dízimo, o pastor trabalha a relação. A comunidade trabalha a relação. Tentando despertar a sua consciência. Tentando despertar a minha consciência. E outro problema que acontece muito, irmão. Isso, não por obrigação. Por espontaneidade. E solidariedade, é claro. Então, irmão, o que acontece muito hoje? Às vezes a gente é cercado por um pensamento de escassez. Nossa, mas se eu dar, vai faltar aqui. Poxa, irmão, quem te deu trabalho? Quem te deu vida para trabalhar? Quem te deu saúde para trabalhar? Em Mateus a gente vê Jesus dizer: se até os lírios do campo, rapaz, são cuidados, Deus não vai cuidar de você, que vale mais do que muito deles? Então, essa mente de escassez impede de sermos fiéis e gratos a Deus, porque a gente pensa que vai faltar. E outra, né, irmão? Tem muitos de nós, irmão, que é mais devorador do que o próprio devorador. Ganha 1.500, gasta 3,5. Aí você não tem como ajudar ninguém mesmo. Está entendendo, irmão? Então permita que o Espírito Santo te ajude, e o Espírito Santo te ajude em todas as áreas, viu, irmão? Todas as áreas, todas elas. Tanto na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, tal, Ele ajuda, irmão. Então a gente tem que fazer um projetinho, economizar aqui, economizar ali, irmão. Tem que se virar com o que a gente tem, senão a gente vai viver provado, vai viver privado. E vai viver privando os outros também. Amém? O Vitor vai pro lanche direto, nunca me chama. Eu não sei o que acontece, irmão, com esses irmãos. Se coloque de pé, amados, vamos orar. Amém, queridos? Espero assim, eu mais do que vocês sou muito ministrado por isso. E eu espero que o Espírito Santo ministrou o seu coração, trouxe luz ao seu entendimento, porque, irmão, o que liberta a nossa vida é o conhecimento. E não é assim um conhecimento informativo, não. É você pegar o que você ouviu aqui e trazer para a sua vida, transformar em vivência diária. Aí você vai ter uma vida transformada. Amém?